Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, telespectadores de TV Barretos que não estão escutando nada hoje, porque está tudo chiado, funcionários, imprensa, boa noite. Eu primeiro gostaria de fazer minhas as palavras do Kiko, porque a gente tem visto aqui, muitas vezes quando se ocupa dessa tribuna, e quem só vê essa tribuna e não anda em Barretos deve achar que Barretos é uma maravilha. E quando, na verdade, quando você anda em Barretos, não é essa maravilha que toda está pintando. Realmente, em termos de vir recurso, está uma maravilha. Em termos de usar esses recursos, aí está um problema muito sério. Semana passada, eu até não fiquei, foi aprovado um crédito suplementar para a construção do terminal turístico e dizia que tinha até uma pressa, porque iria ficar pronto para a festa do peão. Foi me encaminhar essa semana o relatório do Tribunal de Contas da União, relatório TC 002.148/2012.9, do relator Raimundo Carneiro. E esse relatório do Tribunal de Contas, ele traz alguns problemas muito sérios. Primeiro, são 3 repasses federais que foram analisados e que estão devidamente condenados. O terminal turístico. O terminal turístico foi feito por uma empresa que precisava, na licitação, se exigia a capacitação técnica. A empresa que deram uma obra de 1,5 milhão é uma empresa que tinha feito uma reforma num centro espírita. E mais nada. Esse era todo o acervo técnico da empresa. E depois reclama que não deu conta de fazer. E isso está apontado no relatório do Tribunal de Contas da União. A segunda obra apontada no relatório do Tribunal de Contas é a Avenida Leste-Oeste, que o Kiko falou atrás do Nova Barretos, que veio o dinheiro, e vou ler, que fala que por negligência da prefeitura a obra está parada. Esse termo, negligência da prefeitura, é um termo usado pelo relatório técnico do Tribunal de Contas, que teve, inclusive, procedimentos irregulares. E a terceira obra apontada aqui é o Parque Enéas Carneiro. Isso, uma verba que a deputada Luciana Gomes trouxe para Barretos, Luciana Costa, e está devidamente parada lá. A gente passa lá e não tem absolutamente nada. Então, é exatamente o que eu disse. O problema é a questão administrativa. Dinheiro não faltou em hora nenhuma na nossa cidade. Tanto do governo federal, como do governo estadual. Só que, infelizmente, a prefeitura não teve a capacidade administrativa de transformar isso em benefício para a população. Eu, diversas e inúmeras vezes dessa tribuna, cobrei restaurante popular, farmácia popular, fiquei uns 3 anos, até brincava, tem farmácia popular, depois abriu, mas também parece que não tem muito medicamento, né? Então tem alguns problemas meio sérios aí. E a gente fica perguntando, esses dias até, eu brinquei, até o Ari colocou uma no Barretos que ninguém vê, uma questão sobre qual a função do vereador. E eu até brinquei, que a principal função é fiscalizar. E a nossa fiscalização? Essa é a nossa função. Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto chocado quando peguei o relatório da comissão de inquérito, a CPI, que foi aberta para essa casa. Eu pessoalmente tinha questionado 3 leis ligadas ao Instituto de Previdência. E por quê? Porque são 3 leis que levaram o endividamento do município em 320 milhões, que é o que falta para o Instituto de Previdência hoje. Só as 3 leis. Se ela fosse cumprida, não teria esse endividamento. Vamos lembrar, quando o prefeito assumiu e falava em 20 milhões, ele achava que era um absurdo 20 milhões. E só o descumprimento dessas 3 leis causou os 320 milhões. E qual a minha surpresa? Tem um parágrafo na CPI, dizendo que ela não fazia parte do escopo da CPI. Como não? Lei não cumprida. Quando não se paga o Instituto em dia, a lei determina que tem multa de 10% e os juros e correção monetária. O Instituto paga sem juros, sem multa e sem correção monetária. Experimenta qualquer um dos senhores ir numa loja e falar, não, vou pagar só o principal, não vou pagar juros e multa, e ver se está adimplente.
Agora, lamentavelmente, os membros da SEI fizeram aquele papel dos macaquinhos. Não vejo, não enxergo e sequer quero pensar e falar. Porque disseram simplesmente que não faz parte do escopo. São 3 leis que não foram cumpridas. Me chamou mais atenção ainda que as outras leis, desde que eu entrei na Justiça, se começou a mandar para a Câmara os acordos do Instituto de Previdência, e foram feitos 2, todo mundo aqui veio nessa tribuna e disse, foi feita uma emenda, até de autoria do vereador Guilherme de Ávila, dizendo que se não pagasse, venceria antecipado, que era a última vez da Câmara. Não se pagou, existe a comprovação que eu juntei nessa SEI, dizendo, a lei não está sendo cumprida, e está aqui as atas do Instituto de Previdência comprovando, e está aqui os balancetes do Instituto de Previdência. Resposta da SEI, não faz parte do escopo. Lamentavelmente, virou pizza. Pizza e brincadeira. Eu escutei do Cipriano por diversas vezes que essa Câmara é diferente. Lamentavelmente, não é não. Eu faço parte dela sim, e tem horas que eu tenho vergonha, como esse momento. Eu não tenho vergonha da minha postura de falar o que eu penso, mas de um relatório desse, que simplesmente sai pela tangente, fingindo que não aconteceu, e deixando a maior dívida da história de Barretos, de 320 milhões, falando que não faz parte do escopo. Porque eu pedi inúmeras vezes uma SEI do Instituto de Previdência e nunca conseguimos a 4ª assinatura para abrir essa CPI. E a partir do momento que se abre uma para apurar leis não cumpridas e que se demonstra por A mais B que 3 leis não foram cumpridas e geraram um prejuízo de mais de 300 milhões, e todo mundo vem aqui e fala assim, mas eu trouxe 20 mil para a entidade. Ótimo. Se tem contato com o deputado, vai e traga a verba. Isso não precisa nem ser vereador para fazer, porque é o deputado que vai fazer, que está trazendo. O papel de vereador é fiscalizar. E aí? E aí? Então, eu só estou aqui para falar hoje, que hoje é um dos dias que eu tenho vergonha. E achar até interessante, porque normalmente quando tem alguma coisa que não agrada, televisão, quem está ouvindo são vocês que estão aqui. Porque na televisão não se ouve absolutamente nada do que se diz hoje. A televisão só tem chiado e barulho. Então, é lamentável que o dia que aconteça fatos como esses, venha e, de qualquer forma, se entregou na sexta-feira, correndo para os vereadores, o relatório junto com as outras coisas, para que ninguém lesse direito, ninguém tivesse acesso. Você tem o direito de, no final de semana, ficar sabendo o que acontece e na segunda-feira votar. Eu acho que essa Câmara deu, infelizmente, a mostra que não respeita a população barretense. E como eu disse, eu me envergonho de fazer parte dela dessa forma.